bocejando, porque senão você vai ficar com barulho no microfone. Assim. O barulho que é madurando, né? O chiclete. Assim. Bom. Vem. Bom, vamos lá. O que é isso? É a outra mesa lá. Outra mesa lá. Outra coisa. Ah, não sou. Ah, não. Um outro dia a gente vai. Tem aquela mesinha também lá, o USB. Tá no meu carro. A gente pode ver se vai fazer isso lá. E aí? O que é essa parada? Ah, é pra mim é filho de Deus. Filho de Deus. Mentira, não é. Isso não é uma doutrina. Ah, não é? Não, não sei se é ou não é. Deve ter falado doutrina, né? Mas olha os assuntos que a gente falou. Justificação, pecado. Sim, para filho. Filho de Deus? Sei lá. Família. Justificação, eleição, predestinação, regeneração. Conta de prestar atenção. Função? Geração. Geração. Dá uma dica, Jonathan. Não, dá uma dica. Dá uma dica? O que você usou para gerar essa imagem? Coloquei Deus com crianças pobres. Eu acho que foi isso. Me pareceu isso. Humildade. Deus está parecendo bom. Deus está parecendo pobre. Mas é que assim, eu gosto do IA. Eu gosto do IA porque ele é dramático. Assim, tá ligado? Você não aparece Deus ricão, de Ferrari, fazendo assim. Pistolinha do Supremo. Então assim, é tipo Deus. Doação. Isso é uma função, não é? Humilhação. Judiação. Malhação. Humilhou. Está tudo destruído ali atrás. Destruição. Nada. Criação. 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 Adoção. Mas porque a É criação. função, é função. Aí tem a ver com filho de Deus. A doutrina filho de Deus é uma doutrina chamada de adoção. Que nada mais é do que adoção. Não, Que é que realmente uma coisa que você falou que eu não tinha parado para pensar. São várias doutrinas que parecem abstratas, não sei se são subjetivas. Tipo assim, eleição é uma parada pá. Não ia ser tipo Predestinação. filho de Deus, Caim e Abel. Não pode até falar, mas não ia ser. Então, mas aí a adoção, e cara, isso que você falou, não tinha para pensar, mas faz até sentido. Essa discrepância, você fala, pô, eleição, predestinação, Não é qualquer palavra. arrependimento, Justa fé, regeneração, justificação e depois a adoção. Porque a adoção, ela tem um sentido muito mais terreno do que do céu. E é justo, cara, faz sentido, porque a adoção, ela meio que implica agora que tudo que a gente viu antes são doutrinas que implicam, que eu falei, uma parada mais espiritual. E tem até uma prática espiritual onde é só Deus que atua. Aqui também. Só que agora, na adoção,
é uma parada um pouco mais Parece mais uma coisa pé no mais chão. romântica. São coisas que implicam não mais numa vida espiritual, digamos espiritual no sentido imaterial do negócio, mas agora numa questão mais material. Algumas coisas materiais, como por exemplo, quando você é adotado por alguém, cachorro, eu acabei de adotar um cachorro, você começa a ter o cachorro, ele meio que começa a se adequar ao ambiente, aos tutores, à comida que ele come. Então, tipo assim, o comportamento dele, se você pegar um cachorro que viveu, sei lá, 2 anos no canil, quando você leva ele para dentro de casa, ele tem que adotar novos comportamentos. Porque se você vai num orfanato que adota uma criança, no orfanato ela tinha uma rotina, algumas coisas. Quando ela vem para dentro da sua casa, coisas diferentes acontecem. Claro, estou falando, por exemplo, se fosse uma criança de meses que você adotou logo que saiu da barriga de alguém, beleza. Não tem tanta diferença. Agora, uma criança já velha, imagina uma criança de 10 anos que é adotada. Agora você imagina, agora tem esse limite. Você imagina uma criança de 10 anos que foi abandonada pelo pai e pela mãe, que tiveram relações sexuais na Cracolândia. Essa criança nasceu de uma cracuda, foi levada para um orfanato. Com certeza foi uma droga. Não sei, mas ela foi levada para o orfanato, ela é completamente pobre e de repente aparece um cara com a Ferrari na porta do orfanato e fala: eu vou levar esse filho de cracudo. Angelina Jolie é de eu vou falar sobre isso depois, mas é basicamente isso, tá? Mas vamos lá. Quanto tempo você voltava nisso? Eu acredito que hoje a aula deve ser um pouco mais breve. Eu não tenho certeza. O que eles continuam É uma aula que está completamente, ela está ligada às 2 últimas aulas. Quando a gente começa a ver a apostila, eu gostei, eu até falei lá em cima quando dei a aula sobre a eleição. Tem uma ordem cronológica, meio lógica das coisas. A gente não fala primeiro de regeneração, ou melhor, de justificação, e depois fala de predestinação, porque a justificação é depois da predestinação. Então, primeiro, vamos mostrar isso aqui. Da aula 10 até agora, a gente tem. Então, deixa eu até tirar isso aqui que eu quero que vocês falem o que é. Que eu vou anotar aqui. Aula 10, eleição. O que é eleição? A aula acho mais fácil. A eleição e a predestinação. É a aula mais top que a gente tem. Você saiu daqui assim. nessa aula? Claro que tá, mano. Você saiu daqui. Lógico que você tá. Eleição? É. Tem certeza? Sim. Você falou assim. Não era de arrependimento? Não. Essa aqui. Ai, O que é eleição? não. Certeza absoluta. Quarto de alergia. Tá. Escolher. Escolher. Eleger. Quando que acontece a eleição? Antes da fundação. Análise da fundação. Beleza. Ai, muito difícil. Arrependimento. Detalhe, tá vendo que eu botei uma setinha do lado aí? Embora tenha uma ordem lógica, essa para mim não deveria inverter. A aula fé deveria vir antes do arrependimento, porque primeiro você crê e depois você se arrepende. Não, você se arrepende e depois você crê. Não vai então assim. Por isso que deveria trocar, mas a ordem era essa: arrependimento, depois fé. Justificação sem declarar o meio justo. Vamos lá na fé. O que é fé? Eu não dei essa aula, né? Mas eu dei uma aula sobre Deus. Crer, acreditar, confiar.
Arrependimento. Deus, fé. Falou que fé é confiar e ter convicção. Isso. Convicção, confiar, acreditando em algo que é invisível. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não se vê. Crer no invisível é uma parada, é que assim, e a gente pode extrapolar o invisível para o intocável, o incheirável, o imaterial, no modo geral. Arrependimento. Arrependimento é o quê? Difícil essas perguntas. Não é difícil, você pode falar coisas genéricas. Não estou pedindo para vocês fazerem um tratado teológico aqui de arrependimento. Mas, por exemplo, o que você lembra da aula de arrependimento? Não cometeu erro? Não. Batismo. Arrependimento. Eu me arrependi de matar Não, alguém. peraí, isso é pecado, calma. Arrependimento. O que você lembra da aula? Quem foi o personagem principal Ah, da eu aula? não lembro. Da aula de arrependimento, não. Qual que foi o tema do retiro? Pedir a Deus um coração puro. Quem escreveu esse salmo? Davi, gente. Davi e a mulher lá do Verdade. Vamos ver se eu falava aí. Eu nunca sei se é Betseba ou Betseba. Davi e Betseba, Salmo 51. Arrependimento, botem isso na mente. Arrependimento é filho pródigo. É você. Metanoia. A gente teve dois retiros. Metanoia, que usou um texto nada a ver, que eu até falei usava o texto de Romanos, que é metamorfose. Mas o metanoia é o seguinte: caindo em si, falou: pequei contra o céu, contra meu pai, não sou digno de ser chamado seu filho. Metanoia é isso. Isso é arrependimento. Você fala assim: mano, o que eu fiz? É meio estranho a gente explicar isso, não de uma. Então, é Lucas 15, tá? Deixa eu gravar assim. Caiu a ficha, bota aí. Caiu a ficha que não está errado. Metanoia. Caiu a ficha. Futuro. Eu só assim Mas o arrependimento é basicamente isso. já estudou sobre o O pai. que é regeneração? Essa aula eu não vejo. Eu Tá não em dou igreja, assim. mas tá sem igreja. É, Regeneração. Essa não tá. Nossa, Você não não saiu sabe? do nada, velho. Foi lá em cima. Eu acho que não tá. o João deu 2 aulas. É. De regeneração. Nossa, não não pegou tá. nada, velho. Regenerar. O que é regenerar? Se tornar. É gerar. Gerar. Então é Regerar. Novo de novo. Qual que é o texto que você lembra? Se o João deu essa aula e não falou de Nicodemos, ele deu a aula errada. Então ele deu a aula errada, você não falou, não sei se você estava. Eu não tinha essa aula. Jesus, Nicodemos fala assim: como é que eu posso entrar dentro do ventre da minha mãe de novo? Jesus fala assim: ó, aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode entrar no reino dos céus. Alguma coisa assim. Aí Nicodemos, que era um fariseu, doutor da lei, um cara monstro da religião, como que eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe de novo? Quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, quem não nasce do Espírito, regenerar é nascer de novo. Eis que tudo se fez velho e novas coisas agora acontecem. Regenerar é regerar, é isso aí, regenerar. É nascer novamente, novo nascimento. Tá vendo? Nascer de novo. Ser novo de novo. Ser Nascer está novo. muito bom, cara. Nascer está muito hoje, então é melhor que É o que velho. regenerar não existe. É regenerar. Então, é que regerar é gerar novamente. Regeneração já meio que novo nascimento. Beleza. Justificação, declarar justo. É o Jesus lá no advogado. Jesus botando o selo lá do justo, esse daí eu sei de O monstro. E a adoção? Adotar algo que nasceu. Adotar alguém. Vai lá e adota um cachorro, um gato, uma pessoa. pegar alguém. Então, a única coisa que a gente poderia precisar inverter aí numa ordem lógica é arrependimento e fé. Só que, basicamente, existe uma ordem lógica nas aulas que a gente está tendo, e a adoção, ela vem depois da justificação. Agora, a justificação, vocês lembram que é o ato de declarar justo no tribunal de Deus. Só que,
No tribunal de Deus, aquele que é declarado culpado, ele recebe punições, morte, etc. Aquele que é declarado inocente ou justo, recebe os benefícios da justiça. E um dos benefícios da justiça é, depois da você é justo, parabéns, você é meu filho. Tá? Então, assim, por isso que existe uma ordem lógica. No tempo eterno de Deus, eu falo tempo eterno, antes da fundação do mundo, isso tudo já aconteceu. Deus já elegeu, já predestinou, já regenerou. Isso, aliás, não que já regenerou, mas essas coisas no plano eterno de Deus já aconteceram. Tá? Só que existe um plano eterno, que é a eternidade em si, e existe o tempo histórico, que é o que a gente vive. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu afirmo que Deus me elegeu antes da fundação do mundo, que me deu um predestino antes da fundação do mundo, só que a regeneração aconteceu, a fé aconteceu quando eu criei, quando Ele depositou fé em mim enquanto eu estava vivo, já não mais na eternidade, embora todas essas coisas aconteçam na eternidade, de uma forma extraordinária. Então, depois que eu tenho fé, me arrependo, eu sou nascido de novo, eu sou uma nova criatura. Sendo eu uma nova criatura, estando em Cristo, eu sou justificado pelos méritos de Jesus. E estendo os méritos de Jesus, o que Jesus é na Trindade? Filho. Assim como Cristo é filho, eu agora passo a ser filho também, filho de Deus. Junto com a justificação acontece a pessoa. Exatamente. Lógico que isso, no plano eterno, isso acontece na mesma hora. Só que no plano histórico, as coisas vêm acontecendo. Tive fé, me arrependi, me tornei uma criatura. Nossa, fui justificado. Agora eu sou filho de Deus. Da onde ele se. Exato. Lógico que isso acontece imediatamente também. Só que existe uma ordem lógica para as coisas acontecerem historicamente, entendeu? Essa justificação aí de declarar alguém justo seria tipo assim, junto com a eleição, né? Antes da fundação do mundo. Então, quando a gente entende que Deus fez todas essas coisas antes da fundação do mundo, tem uma pessoa hoje que ainda não é crente, mas que vai ser crente. Ela já é eleita, predestinada, só que ela já foi regenerada? Não, mas o plano é que ela seja. Já foi justificada? Ela já foi justificada? Não, mas ela vai ser. Ela já foi glorificada? Não, mas ela será. Dentro do plano eterno, Deus já viu que ela vai ser. Isso já aconteceu no plano de Deus. O roteiro. Isso. Então eu tenho lá o roteiro de um filme que eu vou produzir. O filme já está pronto no papel. Só que eu ainda vou botar ele em prática, entendeu? Basicamente é isso. Então tem essa ordem lógica, cronológica das coisas. E onde a gente vê essas coisas uma ligada na outra. Então, quando a gente pega lá em Romanos, aqueles que foram chamados também foram predestinados, aqueles que antemão conheceu, a estes predestinou, chamou, justificou, glorificou. E a glorificação a gente vai falar daqui 2 aulas. Então, que é ir para o céu. Então, quanto à doutrina da adoção, que é a aula de hoje, Wayne Grudem, ele diz que esta está, claro, ligada a todas as outras, mas existe uma ligação mais íntima entre adoção, regeneração e justificação. E por quê? Eleição e predestinação acontecem já no plano eterno. Ninguém é predestinado quando nasce. Você é predestinado na eternidade. A regeneração acontece depois que você nasceu. A justificação depois que você foi regenerado. E a adoção, então, são 3 coisas que estão mais intimamente ligadas. Grudem, ele diz o seguinte: na regeneração, Deus nos dá uma nova vida espiritual interior. Na justificação, Deus nos dá o direito legal de estar diante dele. Nós somos justos. Regeneração, nova vida. Justificação, direito legal.
Mas na adoção, Deus nos faz membros de sua família. Gruden diz que na adoção, Deus nos faz membros da sua família. O que isso significa para você? O que você entende como fazer parte de uma família? Ter intimidade. Eu não achei que você ia falar isso logo de cara, não. Você acha? Não. Mas isso é muito importante, intimidade. Quando você fala em família, Minha família tem intimidade. intimidade. Exatamente. Logicamente que não toda intimidade que o seu pai e sua mãe tem, mas você tem intimidade com seus pais, sua mãe, com seus irmãos, com a sua família no modo geral. Então, isso é uma das coisas que é muito importante ter em mente. Intimidade de família. Tá? O que mais? Se sentir confortável. Também. Seguir um legado? Também, pode ser. Seu pai tem uma empresa. Não, o Diomedes tem uma empresa. Pode ser que essa empresa passe para o filho dele, para o Diogo, por exemplo. Pode ser também. Você recebe do seu pai coisas que ele conquistou. O que é isso? O que é isso? Quando você recebe do seu pai coisas que ele conquistou. Como é o nome disso? Quando seu pai morrer, por exemplo. Herança. Isso é muito importante, herança. Fazer parte de uma família. E uma outra coisa importante. Fazer parte de uma família é ter o quê? Pai e mãe. O que mais? Irmão. Família é isso, né? Pai e mãe. Irmão. Exatamente. Sobrinho é família? Já deu uma mescla. Já não é sangue puro mais. Faz parte. De consideração. É tipo assim. Os adventistas são primos. Congregação Cristã do Brasil são primos. Não são irmãos. A gente tem uma consideração, mas assim. É que tipo assim. Você não chama de churrasco. Depende da intimidade, entendeu? Mas você acaba não chamando de churrasco. Geralmente são os irmãos mais próximos. Olha. Gruden, ele define, ele termina essa frase, ele fala assim, ó, portanto, o ensino bíblico sobre a adoção concentra-se muito mais na comunhão pessoal, ou intimidade pessoal com Deus, e com o seu povo, que a salvação nos dá. Ou seja, a doutrina da adoção, ela traz isso na nossa mente. Intimidade com Deus, com o seu povo, que é os outros irmãos. Tá? Ou seja, a adoção é a porta de entrada para o relacionamento com Deus e para com o povo de Deus. Está bem mudado, não tem problema. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Creram em quem? Em Jesus. Por outro lado, aqueles que não creem em Jesus também são filhos, mas de outra coisa que não é Deus. Ou melhor, são filhos da ira de Deus. E a gente vai ver isso nos textos. Efésios diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais, em outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, existem outros filhos que não são de Deus, que são filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. De quem? De Deus, como também os demais. Ou seja, o texto de Efésios deixa bem claro que antes, ou seja, na vida regressa, sem Deus, nós éramos filhos de duas coisas. Aqui, da desobediência, e filhos da ira. O que quer dizer essa linguagem de ser filho? Nesse sentido, é imitadores. Tipo, mano, você é um filho do cão mesmo. Que também tem na Bíblia, né? Filho do diabo. Você imita o seu pai. Ou seja, nós éramos imitadores da desobediência, filhos da desobediência, e filhos da ira, como produtores daquilo que causa a ira de Deus. Lá em Colossenses, a gente viu nas exposições, o pastor Michael falou sobre isso, que as paixões sexuais impuras,
é o que traz a ira de Deus sobre as pessoas. Ele faz: fazer depois de morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, todos que não são crentes são filhos de Deus, só que não de Deus. São criaturas de Deus como o meu cachorro é, mas não são filhos de Deus no sentido íntimo da palavra. Então a gente tem alguns textos bíblicos que já vêm nos trazendo a imagem de uma coisa paterna, onde os filhos acompanham seus pais, que é o que você falou do legado. Aí um outro texto em João 8, que esse é um texto top, uma vez eu contei aqui para vocês, que é o texto que Jesus discute com os judeus, fariseus, e ele fala no final: eu sou. No texto de João 8, ele está lá, ele fala o seguinte: os judeus falam assim, nosso pai é Abraão, declaram eles, e Jesus responde: se vocês fossem de fato, isso é importante, Jesus falando, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Qual é o exemplo de Abraão? Crer. O problema é que esse em mim que Jesus está falando é tipo assim: eu sou o Deus que fez promessa para Abraão. Na cabeça dos judeus isso é uma blasfêmia. Até que eles falam isso depois. Em vez disso, procuraram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Vocês estão imitando o seu verdadeiro pai. Então eles dizem: não somos filhos legítimos, educados. O próprio Deus é nosso pai. Ou seja, nós não somos filhos de sangue de Abraão. Não quero falar que nós é filho de Abraão, mas nós somos filhos de Deus. E Jesus disse: se Deus fosse seu pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas Ele me enviou. Porque vocês não entendem o que eu digo, é porque nem sequer conseguem me ouvir, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre ele odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter, pois é mentiroso e o pai da mentira. Portanto, quando eu digo a verdade, é natural que não creiam em mim. Por quê? Vocês gostam da mentira. Qual de vocês pode me acusar de pecado? E uma vez que lhes digo a verdade, por que não creem em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus, mas não ouve, pois não pertencem a Deus. Olha só, prático, simples e óbvio. Quem não ouve a voz de Deus não é filho de Deus, pelo menos por enquanto. Até o momento que o próprio Deus destampa os ouvidos dessas pessoas. Mas enquanto isso, são filhos da desobediência, filhos da ira, filhos do diabo. Porque o diabo não ouve a Deus, é mentiroso e crê, e na verdade produz mentira. Olha só o que a Bíblia nos mostra. Existe uma diferença, pois uns são os filhos de Deus, outros do diabo, da ira e da desobediência. A gente não pode ter em mente isso no sentido biológico. Lógico, ninguém vai perguntar: quem é seu pai biológico? A desobediência. Quem é seu pai biológico? Satanás. A gente não quer, a gente está tratando isso no sentido espiritual. Ou seja, os filhos de Deus ou da desobediência, queremos dizer que eles se relacionam com os seus pais no relacionamento comum entre pai e filho. Isso quer dizer que filho de Deus se relaciona com Deus. Filho da ira, da desobediência ou do diabo se relaciona com o diabo. Além dessa questão de relacionamento, há um outro modo de perceber esse conceito, observando a palavra de Jesus com os judeus. Jesus então compara os judeus, isso é importante, compara os judeus que se diziam filhos de Deus com o diabo, e afirma que eles na verdade são filhos do diabo por praticarem aquilo que o diabo pratica. Ou seja, além de um relacionamento, como eu disse antes,
os filhos tendem a imitar os seus pais, a praticar o que seus pais praticaram. Ou seja, existe um relacionamento no sentido conhecer, saber o que faz, como também existe um relacionamento de produzir o que o pai faz. Então, a gente tem duas famílias apenas. Não existe família metade de Deus, metade do diabo. Não existe família em cima do outro. Ou você é de Deus, ou você é filho da ira, da desobediência e do diabo. Não tem outra conversa. Quando eu falo filhos do diabo, filhos da ira, da desobediência, isso não implica também falar que todo filho do diabo são pessoas ruins. Talvez tenha filhos do diabo até de moral mais melhor do que os filhos de Deus. Talvez você vai encontrar filhos do diabo que compram e pagam, e filhos de Deus que compram e não pagam. Entendeu? Isso não quer dizer que filhos de Deus também não podem se relacionar com pessoas que são filhos do diabo. Isso não quer dizer que filhos do diabo são pessoas extremamente ruins. A gente quer dizer que existe uma realidade espiritual, uma realidade que não é simplesmente biológica, que faz com que haja separação entre filhos de Deus e filhos do diabo. E óbvio que ainda que sejamos filhos de Deus, a tendência é que os filhos de Deus produzam mais coisas parecidas com o seu pai. E os filhos do diabo, ainda que eles possam produzir coisas parecidas com os filhos de Deus, a tendência é que eles produzam coisas mais parecidas com os filhos do diabo. É simples. Tem o João. O João é filho do João. Que é filho do João. Não, vou pegar você que é melhor que seu pai tem empresa. O Diomedes. É provável, mais provável, que o Joe, que é o caso, produza coisas parecidas com o seu pai. Isso não quer dizer que o Michael Douglas, que estava aqui na igreja domingo, não possa produzir coisas parecidas com o Diomedes. Porque o Michael Douglas também manja de ar-condicionado. O que eu quero dizer é que, embora o Michael possa fazer coisas parecidas com o Diomedes, não quer dizer que ele é filho do Diomedes. Mas o Joe é filho do Joe. Ou seja, mesma coisa, os filhos do diabo podem produzir coisas que se parecem com os filhos de Deus? Pode. A mesma coisa, os filhos de Deus podem produzir coisas que parecem com os filhos do diabo. Por exemplo, Davi matou uma pessoa, coagiu o estupro. Isso não é coisa de Deus, é coisa do diabo. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Então, a doutrina da adoção, ela está diretamente ligada com o conceito da figura de um Deus como Pai. Isso é importante. E ela é importante em dois sentidos. Logicamente, primeiramente teológico, para a gente entender o negócio, mas ela também precisa trazer um senso do que é pai para qualquer pessoa. Isso quer dizer que pode ser que você não tenha um bom exemplo de pai. Até tivemos o Dia das Mães aqui, o Michael falou 30 vezes. Pode ser que seja sua mãe não seja aqui, que a sua mãe não cuidou de você, que a sua mãe, você não tenha boas recordações da sua mãe. Tá, beleza. Isso não quer dizer que a sua mãe é o exemplo perfeito de mãe. Isso não quer dizer que o seu pai é o exemplo perfeito de pai. Embora ele pode até ser um excelente exemplo de pai. Como eu imagino que seja, João, o Edson, o pai de você. O meu pai, vou falar do meu pai. O meu pai, ele para mim, sério mesmo, o meu pai, hoje eu entendo que o meu pai não foi um exemplo de pai em áreas muito importantes. Por exemplo, cara, eu não sei como falar. Mas o meu pai, por exemplo, não me deu educação. E se não fosse a igreja, eu acho que eu teria matado meu pai de Jesus. Meu pai não me ensinou muita coisa, me deu poucos exemplos, não me instruiu em muita coisa, mas o meu pai me deu dinheiro.
Ele, além de ter me dado, ele me deu dinheiro, de dar dinheiro mesmo. E me deu sustento. Meu pai eu nunca passei fome e tive uma vida relativamente boa. Então, nesse sentido, meu pai foi exemplo para mim. Agora, nos outros, educação, atenção, tempo, correção. Você vê, meu pai me deu dinheiro, meu pai às vezes me repreendeu, mas não foi uma correção efetiva. Como eu estava assim, mas eu não culpo meu pai trabalhava demais. Meu pai era um trabalhador, trabalhava tanto que não tinha muito tempo. Então, assim, agora, eu conheço pessoas que tem como exemplo para a minha vida de pais que eu falo, não precisa ser cristão, precisa ser pai que lhe esclarei. Independente de pai bom ou pai ruim, o pai dos pais é Deus. Ele é a figura que a gente precisa ter como referência. A adoção é necessária para superar a alienação ou separação que o homem tem de Deus. Adão e Eva pecou, eles tinham um relacionamento antes do pecado com Deus íntimo, só que esse relacionamento foi rompido depois do pecado. E eles passaram então a ser filhos da Ele. Ou seja, no Éden nós temos a perfeita relação entre pai e filho, antes do pecado. O pecado veio, temos o perfeito exemplo de uma relação errada entre pai e filho. Depois essa relação é restaurada com Jesus e Deus, onde a gente tem um exemplo perfeito do que é o pai e do que é o filho. Deus, então, ele sim expulsou Adão e Eva de sua família. Botei um sim com uma exclamação. Não queria, não é que não queria, mas esse exemplo, deixa eu sentar porque eu estou cansado e tenho fome. Vou pegar o exemplo do Michael. O Michael não foi um filho decente por um bom tempo. Deu muito trabalho para seus pais, certo? O que isso quer dizer? Que se eu for levar o relacionamento Michael e Deus para sua família, o correto de se imaginar é o seguinte: sai de casa. O correto, se você for pegar a relação entre Deus, Adão e Eva, é o seguinte: você cometeu um crime? Você cometeu um crime? Alô, polícia, pode vir buscar meu filho. Pode pegar, pode levar embora. Ah, beleza, estou esperando. Quando a polícia bater na porta da sua casa, a irmã dele, um ato heróico, foi lá e foi na cima da polícia. A gente entende o coração do homem. Isso é, cara, é até. Foi, ela deu no policial, começou lá no policial que foi levar o ano. Que ela falou domingo. Tipo assim, não é que isso é errado, a gente entende o desespero de uma mãe. É, o instinto de mãe. Agora, no caso de Deus, ele ligou, ele falou assim: opa, você o que? Está ficando droga? Não avisa. Opa, tenente, tudo bom, filho? É, meu filho está ficando droga. Ah, não, precisa me buscar. Tá bom, legal. Estou esperando. Tá bom. A hora que a polícia chegar na porta, tá aqui meu filho, tá? Olha lá. Não só pode, deixa aqui, eu algemo ele e põe no camburão, tá bom? E não somente isso, pode deixar aqui, eu vou julgá-lo e vou condená-lo. Vou ficar com ele, não posso fazer tudo. Eu só liguei sobre o protocolo, né? Mas sou eu que expulso de casa, sou eu que levo preso, sou eu que condeno, ou se quiser uma pessoa. Essa é a relação de Deus. Por isso eu coloquei assim: a relação entre Deus é Pai e é justo. Deus expulsou Adão e Eva do Éden. Ele, lógico, proveu ali Jesus Cristo, né, no símbolo aqui do Cordeiro, mas Deus expulsou Adão e Eva do Éden. Aquela relação de intimidade de, pô, você mora em casa, você vai em casa, não tem mais, tá? E eu falei assim para Carol esses dias: se eu tiver um filho, se for um cara homossexual, mano, não, sério, será assim, pô, aquela pegada. Só que não é crime. Agora, se eu tiver um filho bandido, em casa não vai. Ah, mas o cara vai lá, não, eu não vou deixar levar. Você vai deixar levar. Você vai deixar levar. Eu não tenho esse instinto bebel, cara. Não tenho. E assim, talvez porque eu não tenho filho.
família mesmo. Então eu estou falando vendo agora. Você já fez. Aí eu não sei, vamos ver. Mas falando nisso, eu conheço um cara que mora perto de casa. O cara ligou para a polícia para levar o filho dele. O cara falou assim: você é vagabundo? Ele ligou para a polícia e falou: vem buscar meu filho. O filho dele fugiu de casa. Mas enfim, Deus expulsou Adão e Eva de sua família. Deus, sendo justo, retirou seus filhos de sua casa. A gente já viu, o homem então passou a ser filho do diabo, da desobediência. Mas há uma esperança para o homem, e a esperança está em Jesus, que veio para restaurar o relacionamento anterior que Deus tinha com Adão e Eva. Lembra que eu falei para vocês que o nosso objetivo é voltar ao nosso estado original? O homem que vive uma vida sem se arrepender todos os dias é um homem que vive longe de alcançar o objetivo de voltar ao seu melhor estágio. O melhor estágio do homem é o estágio de: cara, eu sou um Zé Ruela, eu sou podre. É nesse momento que o homem passa a começar a retornar ao seu estado original. Enquanto o homem não se assume um Zé Ruela, ele está cada vez mais distante desse estado original que era o de Adão e Eva. Então, a esperança que nós temos depois que Deus expulsou a gente da casa dele é Jesus. É através de Jesus que a gente agora tem a possibilidade de ser reatado. Então, Jesus era o Filho perfeito e unigênito, mas ele abre mão deste posto de glória para vir até a terra e reatar os laços familiares entre o homem e Deus. Então o homem, uma vez em Cristo, o Filho de Deus, passa a ser adotado por Deus novamente, e este que é adotado recebe todos os privilégios de um legítimo filho. Pergunta: João, seu pai tem uma casa aqui, tem um terreno lá, tem do lado, não sei se tem você e seu irmão. Se o seu pai decidir legalmente, juridicamente, tudo certinho, adotar uma pessoa, adotar uma criança, você entende que hoje tudo que seu pai e sua mãe têm, quando eles morrerem, vai ser seu do seu irmão, certo? Se o seu pai adotar um filho agora, o que acontece? Dividir por 3. Vai dividir em 3. Exatamente isso. Isso é o que você entende. Cara, isso é maravilhoso. Tudo que Jesus, tudo que é de Deus, Deus deu para Jesus. Ele falou assim: ó, sobre você está todo o poder, toda a autoridade da terra. É tudo seu, velho. Sabe quando o Mufasa leva o Simba lá na roda da pedra? Tudo que o sol toca é seu. É isso de Jesus. Só que não pense nisso como uma questão de herança material. Mas Jesus conquistou o reino de Deus. Jesus conquistou o céu. Tudo que é de Jesus é nosso. Claro, não é a autoridade, o poder. Quando você morrer, você for para o céu, não pense que você vai ter o mesmo poder de Jesus. Você não vai ter o domínio. Você não vai fazer isso. Mas tudo que Jesus conquistou como filho é nosso. Jesus conquistou um corpo glorificado, exatamente como o corpo de Jesus será nosso. Um corpo incorruptível, um corpo glorificado. Jesus conquistou ruas de ouro, paredes de jaspe, além do Rio Azul. Tudo que ele conquistou passa a ser nosso por adoção. Isso quer dizer, como o João falou, hoje é o João e o Lucas. Se o João, pai deles, decidir adotar alguém, a herança é dividida em 3. E você pode chorar com quantas outras você quiser. Não, vai ver depois. Esse problema é seu. Então, o homem, uma vez em Cristo, o Filho de Deus, passa a ser adotado por Deus novamente e recebe todos os privilégios de um filho legítimo. É como se nós fôssemos, entre aspas, nós fôssemos o próprio Cristo. Você não é Cristo, tá? Não se esqueça disso. Mas é tipo, é meio que nem quase igual, parecido, só que diferente. Tá? Igual, só que diferente. É importante ter em mente que a adoção é necessária em todos os seus sentidos, ou seja, é necessário que o homem seja incluso na família de Deus, que este se relacione com Deus e passe a imitar o seu pai. Como eu já disse antes,
Estamos há um tempo estudando a doutrina da salvação. Um tempo já, é bastante. Graças a Deus. Nas últimas aulas, vimos que primeiro ocorre a eleição, predestinação, depois vem a fé através do chamado, então ele tem a fé, arrependimento, regeneração, justificação. Mas não para por aí. Agora, se tratando da adoção, as coisas passam a sair da esfera espiritual, que é o que você falou, para entrar num ambiente também material e prático. Pode afirmar, então, que todas as coisas estão planejadas por Deus lá na eternidade. Como eu falei, a gente já foi eleito, predestinado, regenerado, etc. No script, no papel do diretor do filme. Mas isso vai ser colocado em prática ainda. No roteiro está tudo legal. Tá? Então a gente pode afirmar. Então, desde a eleição, que é o primeiro estágio, até a glorificação, que é o último estágio, tudo já foi pré-ordenado e decretado por Deus a respeito de seus filhos. O que é pré-ordenar? Ordenar antes. Ordenar antes. O que é ordenar antes? Deixa eu só para você entender que a graça de Deus, ela antecede a fé. Tipo quando a mãe fala assim, né? Vai chover. Vai chover. É botar o guarda-chuva na sua mochila. Você vai levar. Porque se dependesse de você, você não levaria. Entendeu? Mas a sua mãe fala o seguinte: como eu sei que vai chover, eu vou botar o guarda-chuva. Então ela pré-estabelece uma ferramenta para que você se proteja. Só que pré-ordenar, no caso da salvação, é o seguinte: entenda a graça, essa frase. A graça de Deus antecede a fé. Isso quer dizer, antes de eu acreditar, coisas já aconteceram para que eu pudesse estar nesse momento de crer em Deus. Por exemplo, antes de você crer em Deus, alguém creu para pregar para você. É um filme que mostra o final assim, se você vai começar. É mais ou menos isso. Antes de ter essa igreja, aliás, antes de alguém vir aqui e crer em Cristo, essa igreja já existe. Antes de eu crer, Jesus já morreu por mim. Antes de qualquer coisa, eu já fui eleito. Então você percebe que antes de eu crer, um monte de coisa já aconteceu para que eu pudesse crer. Isso é a graça que antecede a minha fé. Então, nesse sentido, as coisas são pré-ordenadas, são pré-estabelecidas por Deus para que eu chegue nesse determinado momento para ter fé em Deus. E decretado, o que é um decreto? Por exemplo, decreto de lei. É o cara, ele assina uma lei e passa a ter vigor. Decretado já não é mais pré-ordenar, mas é, além de pré-ordenar, aquilo que foi ordenado, ele mesmo fez. Vou dar o exemplo do guarda-chuva. Não foi ele, além de colocar o guarda-chuva na sua mochila, ele manda chuva. Perceba que você está cercado por todos os lados. Deus pré-ordena as coisas e decreta que essas coisas aconteçam. Deus pré-ordenou Jesus Cristo morto na cruz. Não só pré-ordenou para que as coisas acontecessem, para que Jesus chegasse na cruz, como o próprio Jesus é um decreto. É uma pré-ordem que é decretada por Deus. Como isso acontece? É Deus. Mas eu tenho certeza. Uma outra coisa, tenho o seguinte: nem tudo na Bíblia a gente vai conseguir explicar. Esse conceito também. A gente encontra na Bíblia, por exemplo, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. O que isso quer dizer? Deus é soberano, ele controla todas as coisas. E o homem é responsável pelas coisas que acontecem. O que isso quer dizer? Existem textos na Bíblia, por exemplo, que Deus inspira falsos profetas a profetizarem mentira para enganar um rei. Mas assim, então Deus é culpado da mentira. Não. Ele pré-estabelece alguma coisa que o próprio homem que produz. Mas, cara, não parece que Deus é o autor da mentira? Como isso acontece? João Calvino, se não me engano, ele falava o seguinte: se Deus deseja algo, isso já é justo só pelo fato de Deus desejar. Deus já é. Mas Deus desejou matar o meu filho. Justo. Por
que meu filho foi para o inferno? Porque Deus quis. Justo. Cara, é Deus. Então, assim, entenda que você está cercado pela pré-ordenação de Deus e pelos próprios decretos de Deus. Como isso entra na minha cabeça, eu não faço ideia. Eu não consigo responder isso de forma lógica. Mas a Bíblia nos apresenta isso. Então, tudo já foi pré-ordenado e decretado por Deus a respeito dos seus filhos. Só para finalizar, a gente não pode entender que o homem está no controle da história. Isso é pré-ordenar e decretar. É Deus que controla a história. Hitler não apareceu no acaso. Existe uma pré-ordenação e decreto para Hitler existir. Como? Não faço ideia. Ah, mas como assim Hitler? Beleza, o faraó do Egito. O faraó do Egito é instrumento de Deus para a sua própria glória. E ele matou o cara no fundo do rio do Mar Vermelho. Como isso? Mano, não faço ideia. Ou seja, no tempo eterno de Deus, essas coisas acontecem como que instantaneamente. Porém, no tempo do homem existe uma ordem cronológica. Significa dizer que na eternidade o povo de Deus já está salvo. O que eu quero dizer com isso é que vai ter uma pessoa que ainda não crê em Jesus e vai crer domingo, por exemplo. Estou falando que vai, mas por exemplo, uma pessoa vai vir na igreja domingo e vai crer em Jesus. Essa pessoa, no tempo eterno, ela já está salva. Deus já salvou ela antes da fundação do mundo. Só que as coisas acontecem na história de forma pré-ordenada e decretada. Por exemplo, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele estava eleito por Deus antes da fundação do mundo. Deus viu um monte de coisa errada que ele ia fazer, e mesmo assim decidiu salvar ele nos últimos momentos da sua vida. E Jesus já sabia de tudo. O ladrão da cruz não estava no controle da sua própria história. Só na cruz ele foi perceber que ele precisou encontrar com Jesus do lado da cruz para falar assim: mano, eu sou o Deus. Pergunta: será que se o ladrão da cruz tivesse ouvido falar de Jesus por Paulo, teria crido em Jesus? Provavelmente não. Talvez o único método que Deus encontrou na eternidade para convencer o ladrão da cruz é falar assim: olha, todas as coisas vão acontecer para você ser um péssimo homem, só que eu quero te salvar. Sabe como é que eu vou te salvar? Você vai ser condenado à morte do lado do meu filho. Caramba, é o melhor jeito, cara. Pode Jesus, ser, mano. Pelo amor de Deus, cara. Impossível. Cara, isso é o trabalho de um pai soberano. Exatamente isso. É que você vai, que a mente explode. Cara. Ele sabe todas as opções que podem acontecer. Exato. Jesus falou assim: olha, quando Jesus estava na terra, ele falou assim: se Sodoma e Gomorra tivessem visto e ouvido as coisas que vocês ouvem e veem, eles teriam crido. Por que então Sodoma e Gomorra foi destruída e não foi salva? Porque Deus não quis pregar para eles. Deus não quis operar milagres em Sodoma e Gomorra para que eles se arrependessem. Por isso Sodoma e Gomorra foi destruída. Ele falou: sim, ele sabia. Sabe o multiverso? Sim. Ele sabe do multiverso. Sabe todos os multiversos. Se isso, Jesus, ele fala assim: olha, se isso tivesse acontecido, eles teriam sido salvos. Se isso que te Mas não aconteceu. Só que isso não aconteceu e eles foram condenados. Nossa, mas por que você não foi lá e pegou para eles então para salvar todo mundo? Porque eu não quis, cara. Beleza? Quando vai gerar o lançamento, eu pergunto pra ele. Isso, Se é que você vai, cara, tem de verdade. Ó, eu já parei pra pensar nisso. Tem coisa que, cara, eu vou estar no céu com a mente perfeita de Adão, de Jesus. Não, e vou falar assim: explica. Tem o fio DT lá. Explica a Trindade para mim. Aí vai estar lá Paulo no céu, falando assim para mim: cara, nem entendo. Mano, deixa esse cara. Tem uma briga, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que no tempo presente você não é adotado assim que é justificado. Ou seja, a gente foi justificado, a gente não foi adotado, a gente vai ser adotado depois de ser justificado. Mas isso no tempo presente, no tempo eterno, essas coisas acontecem. A adoção, então, é uma ação adicional do Espírito Santo que
passa a entrar num relacionamento que filia o homem com Deus Pai. Ou seja, agora eu fui justificado. O que vai acontecer agora? Agora Deus está lá no tribunal e Lucas é justificado. E por ser justo, Espírito Santo, por favor, conduz agora o meu filho às práticas de um bom filho, para que ele se torne cada vez mais parecido com o filho mais velho, que é Jesus Cristo. A gente vai falar sobre isso, se der tempo, porque eu achei que ia ser rápido, mas não é. Agora são 8h59. Estou no 9, na adoção, tem isso em mente: Deus é a causa. A própria causa da adoção. Isso. O que quer dizer que Deus é a causa da adoção? Exemplifica isso aí. Ele não quer adoção. Exatamente. Isso quer dizer que a causa da adoção não é a adoção. Você está filmando aí? Imagina. Filmando. Eu não fiz isso, mas tá filmado. Não, está filmando. Tá. Isso quer dizer que a causa da adoção não está no adotado. Está em quem adota. Ou seja, tem um orfanato com 1000 crianças. Deus pode adotar todos? Pode. Só que ele decide soberanamente se vai adotar 10, 15, 20, nenhum ou os 1000. A causa da adoção não é o homem. Na verdade, o homem é a causa do afastamento da família. A causa da não filiação é o homem. Da filiação é Deus. Então, outra coisa importante é entender que Deus é a causa. Ele é quem adota. Não é o adotado que adota Deus. A adoção é uma expressão de amor de Deus para o homem. É uma ação fundamentada na soberana graça e liberdade de Deus. O que é livre-arbítrio? O ato de nada influenciar uma decisão. Nada, é nada. Nada influencia a minha decisão. Isso é outra coisa também. Por exemplo, eu estou com muita fome agora. Quando eu for comer, provavelmente, se tiver café, eu vou comer mais do que eu deveria. Eu vou comer mais do que eu deveria, não por uma questão de eu escolher mais do que eu deveria, mas provavelmente dentro de mim isso vai pedir muita comida. Ou seja, a minha fome colabora para a minha tomada de decisão. Quando Deus entra no orfanato e vê 1000 crianças, o que é que comove a Deus para adotar alguém? Nada. Ele mesmo é quem decide. A sua própria vontade é quem decide. Por isso, é uma graça soberana e liberta, ou seja, de liberdade. Deus é livre para escolher o que Ele quiser. Nada influencia Ele a não ser Ele mesmo. E se for lá do livro da Agora, gente, nós não tem livre nem vai mesmo, né? Porque se nem o negócio de bolo, dentro do seu falando para você comer uma quantidade de bolo, você não é livre nem dentro do seu. Então, sendo Ele mesmo o Senhor soberano sobre todas as coisas, sobre todos, Ele predestinou os seus filhos para Ele mesmo. Os que foram eleitos em Cristo também foram predestinados a se tornarem seus filhos. Olha só, eu falei isso na aula sobre eleição. A eleição é uma escolha de Deus para quê? Para Ele mesmo. Eu escolho você para você ser meu. Podemos afirmar então que a adoção é também um ato jurídico, como é a justificação. Está no mesmo ambiente da justificação, dentro do tribunal, como eu falei, Deus justificou, bateu o martelo, justo. Aí Ele chama o Espírito Santo e fala assim: olha, agora você vai receber juridicamente, legalmente, estou assinando aqui um contrato ou documento que eu estou te adotando. A partir de agora, pela lei, eu sou seu pai. Lei rígida por mim. Entendeu? Pela minha própria lei, eu agora sou seu pai. Eu acabei de fazer. Surgiu a ideia aqui. Então, o homem, ao ser declarado justo no tribunal de Deus, por meio de Jesus, agora recebe uma bênção adicional. Como se Deus recompensasse os que estão no seu Filho Jesus com a mesma filiação
que Jesus tem com seu Pai. Se alguém entrar aqui, vai pensar que ele está preso. Então, os que estão no Filho também são filhos. Isso é importante. Os que estão em Jesus também são filhos. Os justificados não são punidos com morte, mas com afirmação. Privilégios de um filho. A adoção é privilégio de um filho. O homem adotado por Deus recebe do próprio Deus privilégios que só um filho pode ter. Por exemplo, como eu dei o exemplo dele aqui, herança. Quem não é filho, eu não sou filho de Diomedes, eu não vou herdar nada do Diomedes. E nem a Manu herdar nada do pai. Entre os privilégios que o filho tem, está o próprio Deus habitando em nós como ação do Espírito. É impressionante. Assim, às vezes a gente, nossa, então eu vou ter privilégio de filho, vou ganhar uma casa. Sim, mas as bênçãos mais extraordinárias que a gente recebe de imediato, porque ganhar a casa tem a ideia de curva. A gente vai para um céu, uma casa de Deus lá, não é no céu. Mas uma das bênçãos mais extraordinárias que nós temos é a habitação do próprio Deus dentro de nós. Quando eu falo dentro de nós, existe uma coisinha na teologia chamada união hipostática. Cara, que é como se Deus de fato estivesse unido em você, no seu corpo, dentro de mim, dentro do meu ser, do íntimo do meu ser, existe um Deus extraordinário morando dentro de mim. Dois corpos não habitam no mesmo lugar. Exato, só que no caso de Deus habita. Porque Ele é Deus. Exatamente. Se Ele quiser distorcer as leis da física, Ele distorce. Na verdade, ele já distorceu. Através da ação do Espírito, Ele habita em nós agora. A gente pode afirmar que um Filho de Deus tem o selo do Espírito Santo. Em Efésios 1, 13, 14 diz: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. Ouviram e receberam. E creram. Quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança. O que é uma garantia? Uma garantia. Como te garante? Garante algum direito. O Espírito é aquele que garante o nosso direito de herança. Até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Olha só. A habitação do Espírito dentro de mim é como se fosse assim. Imagina que Jesus Cristo vai voltar agora, Ele vai olhar para a terra e falar assim: quem que tem um Espírito dentro dele? Esse caboclo aqui, pode ver. Que o Espírito garante para mim que você é minha propriedade, que você é meu. É como se fosse uma marcação, no sentido, cara, essa história que o homem foi para a lua, o homem botou uma bandeira na lua, é uma marcação, tipo assim, ó. Uma marca de nascença, né? Pô, isso aqui tem no braço, vocês têm na marquinha do braço? Esse aqui é de nascença, esse aqui é de injeção. Mas você entendeu? Entendeu? Mas é um selo, uma marca que nós temos em nós que nos garante a vida eterna. É Deus olhando para nós e falando: nossa, você é muito ruim. Cara, mas dentro de você tem o Espírito Santo. Vou ter que te salvar mesmo você ser ruim. Isso. Quando se é adotado por Deus, assim como uma adoção comum que é feita entre os homens, ele recebe um novo nome. Em nossa cultura, a troca de nome não parece fazer sentido, mas para um judeu, o nome é como um logotipo da pessoa, é como uma marca que pode expressar o que a pessoa é, o que ela tem e até o seu comportamento. Podemos pegar o exemplo de Jacó. Jacó, eu vou abrir aqui, Gênesis 32. Gênesis 32, a partir do 22. Mas você tem uma ideia, vamos lá. Para o povo judeu, o nome é uma marca. Por exemplo, como é que é seu nome? Jonathan. O que significa Jonathan? Dom de Deus. Então você é dom de Deus. Pode ser que isso possa significar o quê? A sua mãe orou demasiadamente a Deus pedindo um filho. E você é um dom de Deus. Deus conosco, galera. Emanuel, Deus conosco. Deus Assim, conosco. é o nome de Jesus. Emanuel é o próprio Deus habitando aqui com a gente, morando com a gente aqui na terra. Então o nome tem um significado. Logicamente que Emanuel não significa Deus, Jesus sim. Eu também não significo. Mas
Na Bíblia, a gente tem isso. O nome de Abraão era Abrão. Significava, não sei. Mas Abraão significa pai de uma multidão. Agora Jacó. Olha só, Jacó. Gênesis 32, a partir do 22. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou 2 mulheres, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer Jacó, tocou a articulação do quadril de Jacó e o deslocou. O homem então disse para Jacó: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não vou deixar você ir até me abençoar. Qual é seu nome? Perguntou o homem. E Jacó respondeu: Jacó. O homem disse: seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. O que significa Jacó? Ou melhor, Jacó significa enganador, aquele que segura no calcanhar. Quando Jacó nasceu, ele nasceu segurando no calcanhar de Esaú. Lembra que eu falei para vocês da história que Jacó enganou o pai dele? Se vestindo de Esaú? Então, o nome Jacó significa enganador. Quando ele luta com o homem, que é um anjo, que era uma teofania, o próprio Deus, Jacó segurou. Jacó. Ele recebe um novo nome, que significa o homem que lutou com Deus, Israel. Israel significa. Israel é tipo o nome, acho que é Sarra e El. Israel, alguma coisa assim. El é Deus. E Sarra é tipo soldado, homem lutador, alguma coisa assim. Israel, então, agora significa o homem que lutou com Deus. Então, quando você via Jacó, você falava assim: fala Jacó, como é que você está? Você estava chamando, fala enganador, e aí, boa. Agora você está chamando, e aí, homem que lutou com Deus, você está bem? Sim. E tem um significado prático, né? Prático no caso aqui, aconteceu. O que significa? Nós, enquanto filhos do diabo, temos um nome. E pode ser qualquer nome, tá? Como isso na nossa cultura não faz muito sentido, então, assim, meu nome é Jonathan mesmo. Só que sendo agora filho de Deus, eu passo a ter um outro nome. Eu vou dar o exemplo do meu cachorro. O meu cachorro tinha um nome quando a gente foi adotar ele. Não tem como qual é o nome dele. Lucas. Vocês sabiam que. Sabe o que significa Lúcifer? Portador da luz. E Lúcifer, na verdade, curiosidade só, tá? Na Vulgata Latina, que é a tradução do texto grego para o latim, o tradutor escreveu um texto lá de Ezequiel, se não me engano, o nome do cara ele colocou Lúcifer, portador de luz. Só que Lúcifer, portador da luz, na verdade, é o próprio Jesus. Jesus é Lúcifer. Jesus é Lúcifer. O capeta não é Lúcifer. Só que como a nossa cultura, Lúcifer é o nome que deram para o capeta, então a gente não vai ficar chamando Jesus de Lúcifer. Mas na verdade, o portador da luz é o próprio Jesus. O portador da luz. Aquele que detém a luz. Então foi um erro de tradução que causou esse problema. Mas na verdade o Lúcifer não tem nada a ver com o diabo. Na verdade o diabo era Lúcifer reverso, que é o portador de trevas. A Lúcifer não porta a luz. Entenda que agora nós temos um novo nome. Nós somos chamados por Deus não mais pelo nome antigo de Jacó. Agora o nosso nome é talvez Israel. Nosso nome é Jonathan. Não é mais um nome zoado. Não é tipo Egg. Matusalém. Não é um nome feio aí que tem na igreja. Não é Cleverton mais. Não é mais Cleverton.
aproxima ao caráter de Deus. E aquilo que nós temos e aquilo que nós seremos. É 15. Nossa, vamos contar mais rápido aqui. É o quê? 9:13 agora. Ser adotado também dá o privilégio de ser chamado, poder chamar Deus de papai. Olha que delícia. Ai, papai. Mano, eu imagino um cara barbado assim. Da casinha lá, da casinha favorita. Isso é muito gay. Mas eu estou errado, tá? Deixei até claro aqui, ó. Eu estou errado. Papai, papaizinho, papi. Ah, Papi é mais bom. Minha irmã chama meu como pai. é que seu pai se chama? Como é que seus pais se chamam? Tem um nome que eles se dão? Não. Como assim não? Geralmente tem. Minha mãe chama meu pai de bem. Bem. E a seu pai chama sua mãe de? Mal. Seu pai e sua mãe tem alguma coisa? Chama de Não, chama de pelo nome? Tânia. Amor, verdade. Seu pai e sua mãe tem algum nome? Paixão. Esse é bem cafona, né? É de velho, né? Esse é bem de velho. Mozinho. Bem é de velho, bem é de velho. Eu já conheço casos, tipo assim, o marido chamar a esposa de mãe e a esposa chamar o marido de pai. Nossa, nada a ver. Já vi. O papai. Chama que é Papai. Vou falar aqui, ó. amor. O humor é muito famoso. Né? E esse é o que eu uso com a Carol, chama a Carol de humor. Mas tem umas velhas que se chamam de bem. Tem uns que se chamam de negro. Pai, né? Como eu coloquei aqui sem querer. Por trás do chamar de humor, de bem, existe um monte de coisa. Primeiro, que eu só chamo a Carol de humor. E todas as vezes que ela ouve humor, ela sabe que eu estou chamando. Ela não vai falar assim, nossa, amor, será que é o Lucas que está me chamando? Não. Se for um cara, um humor Mas a ideia é que todas as vezes que a Carol ouve humor, ela provavelmente vai deduzir que eu estou a chamando. Sim. Assim é ela também. Ninguém me chama de amor. E também ninguém chama a Carol de amor. Eu espero. No meu WhatsApp, a Carol. Aqui, ó. Tá amor. Tá amor. Ah, tá gravando. Amor. Quando eu mando assim, ó, você fala assim, ó, manda o WhatsApp da Carol pra mim. Aí eu mando lá o contato, vai amor. Sempre que o pastor mandou hoje o contato no grupo da igreja, da Ludmila e do Thiago. E ele escreveu assim, ó. Tiago, Ludmila pro Thiago e a Ludmila. Ludmila, Thiago e a Ludmila. Da Carol do Rodrigo. Carol do Jonathan. Não, é Carol do Rodrigo, Rodrigo da Carol. Carol do Jonathan, Não Jonathan tem da como Carol. agora. Mas enfim, Porque o da Carol lá, você vai no WhatsApp dela, tá escrito amor, coração. Mas a gente se chama de amor. Geralmente, e a gente eu chamo ela de mulher também. Mas é amor. Mas isso que eu quero falar. Atrás do amor, Amor, ela chama de burro. amor de amor. Bem, paixão. Neném, nossa. Ah, tem uns que tipo assim, por exemplo, Sem tem. princesa. Por exemplo, você chamar, você é um casal de negro, chamar o marido de preto, pretão. Ai, minha graxinha. É pra quem? Não, mas por exemplo, pode existir um casal que chama de minha nega. É a minha negra. Negão, Só que Só não chama tipo assim, minha morena, não, né? É feio. esse apelido negra não é só tipo pessoa íntima. Não. Tem gente que chama os outros de negra. Tem um cara na rua de casa que chama o apelido é pretão. Ah, pretão. Mas enfim, gente, por trás do nome que é chamado intimamente. Por isso que eu coloquei lá, Abapai, papai, nós podemos chamar Deus de papai. Isso não quer dizer que eu vou ficar chamando Deus de papai. Embora você possa chamar, e vai você com Deus. Mas a ideia é trazer que a possibilidade de chamar Deus de papai, papai, é uma questão de, cara, eu posso chamar Deus de brother. Meu pai. Meu pai, mano, você é um bicho. Ó, eu vou. Enquanto eu estava escrevendo isso aqui. Oi? Não, posso O meu pai, uma história. Isso é engraçado, né? Quando eu morava com meu pai, eu era moleque. Depois de velho. Não,
Meu pai chegava em casa e morava só com meu pai. Ele abria o portão e falava assim: Raul, Priquinho! O que é Priquinho? Priquinho, eu não faço ideia. E eu estava no banheiro tomando banho. Raul, Priquinho! O que é Priquinho, cara? Eu não faço ideia. E nem quero saber. Foi papo. É que a gente chama ele de periquita lá em casa. Aí tava o cartão lá em casa, entendeu? Aí eu, do nada, ai que saudade da minha periquita. Ele ficou olhando assim. Ué. Aí a gente tinha que explicar. Perdeu aonde? A Helena tem apelido, é periquita, é Maria, a gente chama de Maria, não sei por quê, mas a gente chama ela de Maria. Mas ela sabe que se alguém chamar ela de Priquinho, provavelmente é da família. Meu pai me chamava de Priquinho. E eu fala, Priquinho. Cara, não faço ideia. Fala o quê? Priquinho. Fala, Priquinho. Ah, você respondeu. Eu respondi, Priquinho. Não faço, nem quero saber o que é, mas tipo assim. Se aí é que tá, se aparecesse alguém no portão gritando, alô, Priquinho, meu pai poderia mudar a voz, né? Falar, ô, meu pai mudou de voz. Entendeu? É justamente isso. Você acaba tendo a possibilidade de ter uma relação com o seu pai íntima, a ponto de você poder dar apelidos para o seu pai, e o seu pai apelidos para você, porque ninguém está nem aí, mano. Então, tipo assim, é errado, embora eu acho informal, mas, cara, o maluco tá orando, chamando Deus de brother, chamando Deus de mano, chamando Deus de parça. Cara, assim, eu não gosto, pra mim, pessoalmente. Se a gente, ou por exemplo, a gente tem um negócio, né? Se eu, por exemplo, fui ensinado assim, chamar meu pai de senhor, minha mãe de senhora, chamar qualquer pessoa mais velha de senhor, aí a gente vai e chama o Deus de brother. Entendeu? Então, mas isso é uma questão muito de educação, dos princípios que você tem. Agora, tem pessoas que não têm isso. Eu não posso exigir da pessoa ter a mesma relação que ela tem com Deus como a que eu tenho. Cara, nos meus momentos de oração, nos meus momentos de pregação, até na pregação eu sou um pouco mais informal. Mas quando eu estou orando, eu não fico chamando Deus de brother, ou eu não fico utilizando gírias que eu uso quando estou me comunicando com a igreja. Porque falar com a igreja é uma coisa, falar com Deus para mim é outra. Agora, isso não quer dizer que isso é uma regra. Entendeu? É isso, cara. Quando você é chamado por Deus para ser seu filho, você tem a possibilidade de apelidar Deus, logicamente sem insulto, mas, cara, você pode contar mais história que eu não sei se é verdade. Não sei se isso é verdade. Eu acho que é mentira. Eu acho que é até mentira. Mas, cara, quem sabe? O cara falou uma vez pregando que um dia estava no culto e alguma pessoa no culto sentiu no coração de ir até uma pessoa que estava no culto, abraçar aquela pessoa e começar a gritar gol. Essa pessoa levantou da cadeira, foi até essa pessoa, abraçou essa pessoa, começou gol! Aquele cara abraçou o cara gritando gol, começou a gritar gol e chorar. Depois foi entender o que aconteceu, cara. Ele falou assim, velho, a intimidade que eu tinha com meu pai era o meu pai me levando para o estádio assistindo o jogo. E eu adorava ir com o meu pai no estádio e, tipo assim, era uma festa com o nosso time. Eu torço para determinado time por causa do meu pai. E a saudade que eu tenho do meu pai, a maior saudade que eu tenho dele é de ir no estádio, comer amendoim e torcer para o meu time. Isso é verdade? Eu não sei. Mas é tipo assim, mano, o cara tá orando, e em vez de falar glória a Deus, ele não pipoca. Do nada, no meio do time. Mano, é só assim, só isso. Se você. Minha única orientação é o seguinte: se você for fazer isso em voz alta e em público, é bom que as pessoas do lado saibam dessa história. Para não ficar estranho. Agora. Entendeu? Camisa 10 do céu. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Não vai dar pra contar. Tem muita coisa aí? Acho que 16.
7 slides. Tem mais. 13. Tem O mais. órfão, filho do diabo, da desobediência, é órfão não só de um pai, mas ele é também de irmão. Ele é órfão de irmão, ele não tem irmão. Quando o homem é adotado por Deus, ele além de receber um pai, recebe um irmão. Antes, nos tempos de afiliação com o diabo, o homem tinha como pai o diabo e os irmãos eram semelhantes ao pai, o diabo. Não entenda isso como se o homem, filho do diabo, tivesse só amigos ruins, como eu falei antes, tá? Podemos afirmar que o homem sem Deus é um homem filho espiritual do diabo e tem irmãos capetinhas, tá? Um modo figurativo de falar. Na família de Deus há um pai amoroso, há o irmão mais velho, que é Jesus, e uma porrada de outros irmãos que tentam imitar o irmão mais velho. Os homens arrependidos, então, eles regenerados, justificados, se encontram no meio dessa porrada de irmãos e todos se relacionam entre si. Quando nós recebemos, então, a filiação de um pai, nós recebemos um pai que já tem muitos irmãos. Aquela música do Padre Marcelo Rossi, o Senhor tem muitos filhos, eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, mão na cabeça, mão no joelho, sei que lá, enfim. Este novo adotado, ele agora pode se relacionar com o pai e com os irmãos e com o irmão mais velho através do Espírito Santo. Ele também pode se relacionar com os outros irmãos que tem, e é o mesmo Espírito que promove a harmonia nesse relacionamento. E por fim existe um relacionamento dos irmãos tranqueira, unidos em Jesus por intermédio do Espírito com o Pai. Ou seja, o adotado, ele pode se relacionar de diversas formas com essa família. Ou seja, foi adotado por Deus, eu me relaciono com o Pai, eu me relaciono com os filhos do Pai, eu me relaciono com o irmão mais velho, eu me relaciono em família. É tipo assim, ó, nós somos todos filhos de Deus. Eu falo assim, pô, eu fui lá na casa do pai hoje. O que isso quer dizer? Que eu fui sozinho na casa do pai. Pô, vamos lá na casa do pai? O que isso quer dizer? Que todos nós vamos na casa do pai. O relacionamento então é individual com Deus e coletivo com Deus. E o relacionamento é entre Deus assim, pô, vamos armar um churrasco entre nós? Então existe um relacionamento entre irmãos. Entendeu? É tipo assim, a Evelyn vai na casa do pai dela sem o Joe. Mas a Evelyn também vai na casa do pai dela com o Joe. E às vezes a Evelyn vai na casa do Joe sem o pai dela. Disciplina. Vou resumir. Quando você tem um pai, você não vai viver o bem bom o tempo todo. Você não vai viver o bem bom o tempo todo. Em Provérbios diz assim, ó, pois o Senhor corrige aquele que ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Ser filho de Deus é ser disciplinado por Deus, é ser repreendido por Deus, é ser punido por Deus. Só que a punição de Deus nos seus filhos não tem a intenção de punir os pecados dos filhos, mas de corrigir os filhos para que eles se pareçam com o filho mais velho. A intenção de punir o pecado é em duas situações. Em Jesus, a cruz teve a intenção de punir os pecados dos filhos mais novos, adotados, e nos filhos do diabo. Quando Deus pune os filhos do diabo, é com a intenção de punir o pecado. Quando Deus nos pune, nos corrige, não é com a intenção de punir nossos pecados, embora os nossos pecados possam trazer correções e punições. Mas a intenção não é punir o meu pecado, porque ele já foi punido em Jesus. É de educar para que eu me pareça mais com Jesus. Deu para entender? Então, ser filho de Deus não é estar debaixo da lei, não é estar debaixo da morte, não é estar debaixo do pecado, mas é estar debaixo da graciosa repreensão de Deus. É às vezes ver Deus irado com a gente e falar, putz, Deus me ama, demora comigo. É difícil ver isso, cara. Você já apanhou do seu pai, não? Da sua mãe? Uma vez? Foi direto.
quando você apanhou, você sentiu raiva. Mas em nenhum momento, enquanto você estava apanhando, você achou que o seu pai estava te repreendendo por amor. Não parece, né? Parece que ele está com um ódio mortal. Tá. A ideia não é ter esse sentimento. É que quando nós somos repreendidos por Deus, é entender que Deus está fazendo isso em amor, com o objetivo de nos fazer mais parecidos com Jesus. Então é ser repreendido e punido até por Deus, em algum momento, com a mentalidade de que Deus está me punindo porque Ele me ama. Não é porque Ele está descontando a raiva dele em mim, ou porque Ele já descontou isso em Jesus. Jesus já recebeu isso tudo. Eu não. Eu, na verdade, eu sou, nesse sentido, o nosso privilégio é maior do que o de Cristo. Cristo recebeu as desgraças do pecado, a morte, o juízo de Deus. A gente não. Nesse sentido, a gente é melhor que Jesus. A gente está aqui, ó, nadando de braçada. Tá? Adoção e herança. Esse é o último. Na família de Deus só existe filho legítimo, um filho legítimo. Digamos, tipo um filho biológico. Tipo. Digamos que seria biológico no sentido de mesma matéria, da mesma divindade, da mesma essência. O Filho Jesus é o único filho legítimo de Deus. Todos os outros são adotados. Jesus então é o único filho tipo biológico de Deus. Jesus é herdeiro legal e legítimo do reino de Deus. Jesus tem toda a herança de Deus e juntamente com Jesus todos os adotados recebem a mesma herança. Nessa herança há bênçãos materiais, sim, ruas de ouro, o céu, etc. Então, mas o mais valioso dessa herança é o próprio Deus. Deus é a recompensa de Jesus e também a recompensa dos filhos adotados. Os adotados têm todos os direitos que os irmãos têm. Jesus na cruz conquistou o reino de Deus e conquistou o favor de Deus. Uma vez, não contem para ninguém. Salmo 23. É meio difícil não contar para ninguém sendo que você está gravando. Mas não conta para ninguém. Não conta para ninguém porque senão eu vou. Salmo 23. O que fala o Salmo 23? Pelo amor de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você já viu o Salmo 22? Salmo 23, verso 1. Não. Salmo 23, verso 1. 23 é o único versículo da minha vida que eu vou ler. Tá. Tá ruim o bagulho. Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Lê aí, 22, 1, Lucas. Para o mestre de música, conforme a melodia à força da manhã, um salmo de Davi. Meu Deus, por que me desamparastes? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos da aflição? Esse salmo é um salmo profético. O que Jesus falou na cruz? O que Jesus falou na cruz? Por que me desamparastes? No Salmo 21, 22, 1. Essas palavras saíram da boca de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? E no hebraico está escrito como texto: Eli, Eli, lama sabachthani. E no 23, 22, Senhor, você me desamparou. No 23, eu falo assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Para você poder afirmar que o Senhor é o seu pastor, nada te faltará, precisou faltar para Jesus. Para Jesus, aliás, para Deus ser o meu pastor, precisou Ele deixar de ser pastor de Jesus. Para Ele ser meu pai, Ele precisou deixar de ser pai de Jesus. Para Ele ser minha bênção, Ele deixou de ser bênção de Jesus. Quando Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, Ele está levando o desamparo que era meu. Na verdade, eu não estou desamparado, mas Jesus ficou desamparado por mim. E detalhe, por isso que eu estou falando desamparo, porque isso eu vou pregar um dia. Quando necessário, eu pregarei. Na ideia judaica, hebraica, de inferno, se eu não me engano, salvo engano, é isso? O inferno, ele é, em última instância,
punição, lago do fogo, queimar eternamente, ser punido, aflição, etc. Em última instância, o inferno é a ausência total de Deus, é o desamparo de Deus. Quando você fala assim, estou no inferno, eu estou sem Deus. Quando Jesus sobe na cruz e fala, Jesus, Deus meu. Qual que é o significado de inferno? Hã? Qual é o significado agora? Qual o versículo? Significado. Tá? Significado? Inferno. Cara, eu não quero saber o significado, mas tem a ver com punição, local de alguma coisa. Enfim. Deus meu, por que desamparaste? É Jesus falando assim, ó, Deus, por que o Senhor me mandou para o inferno? Deus, por que eu estou experimentando o inferno? Por que o Senhor me colocou no inferno e me abandonou? A impressão que a gente tem é que, tipo assim, Jesus, beleza, Jesus apanhou por mim, morreu por mim, mas ele não foi para o inferno. Ele sofreu as penas do eterno inferno, o desamparo total de Deus. Para eu poder falar, o Senhor é o meu pastor, e na verdade, o texto de Salmo 23:1 não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o Senhor é o meu pastor, e a tradução correta seria e Ele não me faltará. Você entende que se eu falar o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eu preciso de dinheiro, está faltando dinheiro. Às vezes eu preciso de paz, falta paz. Então parece que, embora isso seja verdade, porque com Deus a gente não sente falta de nada, mesmo tendo falta das coisas. Mas a ideia do texto é: o Senhor é o meu pastor, Ele, o pastor, não vai me faltar. Para eu poder afirmar isso, Jesus teve que afirmar: o Senhor não é o meu pastor, porque Ele me abandonou na cruz. Se for ver o contexto, aí o versículo faz sentido. Não, o que eu acho interessante é que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, no 23, ele é logo depois do salmo que conta a aflição de Jesus na cruz. Para eu poder ler isso aqui, ó, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva junto para os riachos tranquilos. Remove minha força e me guia pelos riachos da justiça, e assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu está do meu lado. O cajado me consola. Para Deus estar do meu lado, Ele precisou se ausentar do lado de Jesus. Então é isso que é interessante. E no Salmo 24, se eu pudesse ainda fazer correlações, viajar no texto, eu poderia falar o seguinte: Deus abandonou o Cristo na cruz, mas Jesus Cristo vencendo, o próprio Cristo pôde afirmar: Deus agora é o meu pastor, porque eu fui reconciliado, eu venci a morte, estou com Deus, meu Pai é o meu pastor, Ele não me falta. E no Salmo 24 é o Rei da Glória entrando no céu. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Entramos. Enfim, a herança maior que nós temos é o próprio Deus. E por que o próprio Deus? Porque Jesus conquistou Deus para nós. Isso é fazer parte da família de Deus. Os direitos que Jesus tem, nós temos também. E eu vou encerrar mostrando para vocês a diferença do que é ser órfão, da obra de Cristo e dos adotados. O órfão está sob o juízo, está condenado. Jesus morre no lugar do órfão e o castigo do pecado é removido. O órfão é escravo do pecado, preso e sem direitos. Cristo redimiu, pagou o preço e tirou da escravidão. Ele agora, o adotado, ele é remido e liberto, ele tem um novo Senhor. Enfim, eu não vou ler tudo isso não, porque tem um monte de coisa aí. Tira a foto e posta lá. Mas a ideia é para vocês terem isso em mente. A Manu falou aqui no começo: não é possível que é ser filho de Deus. É possível. É totalmente justificável e, como é a palavra? Dentro da doutrina da salvação, a doutrina da adoção, ela é importantíssima. Todo o trabalho que nós vemos, o homem pecou, ele era perfeito, pecou, não sei o que, Jesus, eleição, predestinação, chamado, fé, arrependimento, regeneração, justificação, adoção.
santificação, glorificação. As coisas vão indo. Agora, a única coisa, assim, se você não entendeu nada do que eu ensinei, a única coisa que eu quero que você leve na sua casa é: se você. Oi? Não tem que se perder. Se você tem um pai, imite seu pai. Só isso. Se você é filho de Deus, como é que é a palavra? Como é que é a frase? Se você faça conforme aquilo que é. Se você é filho de Deus, haja conforme seu pai. Imite seu pai. Faça o que seu pai é. A não ser que você seja filho do diabo. Aí você pode agir. Aliás, o problema é esse. Você, né, meu amigo? Mas de tudo é relacionamento, intimidade e imitação. Cara, talvez seja intimidade. Parece que Por isso que eu falei, não, no final, é de Deus. Vamos lá. Deus, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por nos adotar em sua família. Obrigado por ser nosso Pai. Obrigado por termos irmãos. E obrigado pelo nosso irmão mais velho, nosso irmão Jesus Cristo. Pai, que o Espírito nos ajude a imitar o nosso irmão mais velho, Jesus. Somos gratos a Ti por ter nos adotado, por ter ido até um orfanato onde nós não merecíamos, e lá era o nosso lugar, mas o Senhor teve compaixão, amor soberano, graça soberana, e nos adotou para a Tua família. Somos gratos a Ti por ser o nosso papai, Deus.